Olá pessoal, falaremos agora sobre tipos de variáveis, a relação entre elas, características. Como as variáveis são classificadas? Elas podem ser qualitativas, né? Também chamadas de categóricas, ou podem ser quantitativas, ou também chamadas de numéricas, né? Então, das qualitativas, nós temos também duas subclassificações. Nós temos o nominal, em que não existe ordenação entre as categorias de intensidade, por exemplo, sexo feminino e masculino. Nós não temos ordenamento, né? Raça, preto, branco, asiático, consumo de álcool, sim ou não, gosta de matemática, sim ou não. Então nós não temos ordenamento. Nós temos simplesmente escolhas, né, entre categorias. Tá? Nós podemos também ter ordenamento, onde existe uma ordem natural nas categorias, como classe social, grau de instrução, consumo de álcool, pouco, médio ou muito. Então, as respostas possuem intensidade entre elas. Dentre as variáveis quantitativas, ou também chamadas de numéricas, nós temos os números discretos, que são frutos de resultado de contagens, né? Números de filhos, número de reprovações em matemática, números de copos de álcool consumidos. E nós temos também contínuos, né? Ou resultados de mensurações. Estatura de um indivíduo, nota da prova de matemática, quantidade de consumo de álcool em termos de litros. Lembrando que todas as variáveis numéricas possuem ordenamento. Tá? Desses tipos de variáveis, nós precisamos entender a classificação dos dados que obtemos. Por quê, professor? Porque para utilização de métodos estatísticos, nós precisamos entender os métodos que mais se adequam aos tipos de variáveis. Temos métodos para variáveis categóricas nominais, métodos para variáveis categóricas ordinais, métodos para variáveis discretas, métodos para variáveis contínuas. Ok? A descrição das variáveis. Como é que eu descrevo a minha variável? Né? Vocês vão exercitar esse tipo de atividade. Né? A variável constitui um primeiro nível de operacionalização de uma construção teórica que nós fazemos. Né? Então, considerando os tipos de variáveis, por exemplo, a característica e idade do indivíduo. Ela pode ser ordinal, quando eu categorizo entre criança, jovem ou velho. Ela pode ser do tipo quantitativa discreta, quando eu peço para o indivíduo digitar o número de anos da idade dele, em anos completos. E, por exemplo, ele pode ser em formato contínuo, em que eu peço para ele descrever a quantidade de anos, meses e dias que ele tem de vida. Consumo de álcool. Eu posso também, por exemplo, sistematizar o consumo de álcool de forma nominal, se ele bebe ou não bebida alcoólica. Ele pode sistematizar de forma ordinal, em que eu posso obter se ele bebe pouco, médio ou muito. Ele pode também ser sistematizado em formato discreto, em que eu peço ao indivíduo
o número de copos de álcool ingeridos, ou ele pode ser sistematizado de forma contínua, onde eu posso também medir a quantidade de álcool presente no sangue, né, por meio de uma coleta de sangue. Então são formas de obtenção e caracterização, né, de dados para uma mesma característica. Classe social. Nós temos forma ordinal, categórica, baixa, média e alta. Nós também podemos obter o número de salários mínimos completos que o indivíduo tem. E podemos pedir também qual é a renda familiar em formato monetário, né? Ou também chamado de numérico contínuo, que ele diz quantos reais ele ganha, a família ganha por mês. Nós temos então, na estatística, no método estatístico, dois tipos de estudos. Nós podemos classificar em estudos experimentais, que são aqueles controlados ou sistematizados. Normalmente as ciências exatas trabalham muito esses tipos de estudos, né? A biologia, fazendo testes com animais em ambientes controlados. Vamos supor que o biólogo quer saber quais são os tipos de alimentos que mais se adequam a um determinado tipo de criação de peixe, por exemplo, de tilápia. Ele vai dividir tanques de experimentação e vai dividir os tipos de rações, né? Para observar, por exemplo, qual é a ração que mais se adequa àquele tipo de linhagem de peixe. Nós temos também estudos observacionais ou empíricos, que são sujeitos a tendências e, consequentemente, a avaliação de efeitos causais fica um pouco comprometida. Então, um exemplo, por exemplo, vamos observar os indivíduos, comportamento de indivíduos em um ambiente de trabalho. Então, normalmente, existem muitos efeitos causais que podem comprometer o efeito ou o resultado da pesquisa. Por exemplo, o estado emocional de uma pessoa afeta muito o resultado dos questionários, né? Tá certo? Então, sintetizando nesses estudos, nós vamos então observar o mundo conceitual teórico, em que nós sistematizamos de forma teórica, né, o que foi desenvolvido naquele estudo, o que foi implementado, quais foram os resultados prévios. E por meio de operacionalização, nós vamos observar o mundo empírico, né? Ou seja, o mundo real. Nós vamos observar o mundo real de forma, né, empírica. Ou seja, vamos observar as variáveis que nós precisamos obter sobre aquele fenômeno. Como nós vamos observar e como é que chegaremos à nossa conclusão? Na estatística, é muito comum nós testarmos o que nós chamamos de hipótese. Esse é o que nós chamamos de modelo teórico que nós sistematizaremos na nossa análise de dados. A qualidade de um modelo teórico reside na sua capacidade de dar conta dos fenômenos observados no mundo empírico. Okay? E remeter eles ao mundo conceitual ou teórico. Vamos a um exemplo de hipótese. Hipótese 1. O consumo de álcool diminui o estado de alerta do cérebro. Então, nós temos uma suposição. Hipótese 2. O risco de acidentes de trânsito aumenta quando o estado de alerta do cérebro diminui. Nessa combinação dessas duas hipóteses, nós temos o que nós chamamos de construto, ou seja, o meu modelo teórico que
que eu estou estudando. Na prática, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar mensurar o consumo de álcool dos indivíduos, que é o que nós chamamos de uma variável independente. Vou observar o estado, ou mensurar o estado de alerta desses indivíduos por meio de testes. É o que nós chamamos de variável dependente intermediária. E nós vamos também mensurar o risco de cometer acidentes de trânsito, por exemplo. É o que nós chamamos de variável dependente principal. Na verdade, o que eu estou tentando, o meu modelo teórico está tentando observar, é se o consumo de álcool afeta o risco de acidentes. Porém, eu preciso verificar essas hipóteses. Hipótese 1. Consumo de álcool realmente afeta o estado de alerta? E o estado de alerta afeta o risco de acidentes? Então, a partir do momento que eu consigo verificar e confirmar essas hipóteses, eu consigo validar o modelo teórico que eu estou tentando propor no meu estudo ou na minha análise. Ok, pessoal? Dúvidas? Estamos à disposição. Obrigado a todos e vamos até a próxima.